notícias do Vasco. O Vasco daqui a 5 dias tem um confronto direto na luta para ficar na Série A. Para os pequenos vascaínos, ele é a referência. Pablo Verratti é o pirata. Tem descoberto bons caminhos para levar alegria aos torcedores de todas as idades. O atacante estreou pelo Vasco em agosto, na 18ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, o time saiu da zona de rebaixamento, vem de 3 vitórias seguidas agora e marcou 21 gols. 10 deles tiveram participação direta do Verratti. Na última vitória contra o América Mineiro, o técnico Ramon Dias não gostou da atuação da equipe, mas o Verratti escapou das críticas. O único que jogou melhor foi o Verratti, pelo ímpeto dele, pelo temperamento, pela forma de entender esse tipo de jogo. Na quarta-feira que vem, o time vai enfrentar o Cruzeiro, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Verratti ainda há dúvida. No dia 21, véspera do jogo, ele será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta da expulsão contra o Goiás. A pena pode ser de 4 a 12 jogos, mas a torcida não quer nem pensar em ficar sem o artilheiro. Vamos seguir trabalhando. Tem a data FIFA e depois a partida contra o Cruzeiro, que vai ser uma final. Temos que deixar a vida em campo. Pedrosa, e essa treta com o Orediano no Vasco, hein? Ele decidiu engessar a mão. Ai, gente, e só volta a jogar na próxima temporada, é isso? Não. Não é isso? Não. Eu vou pedir pra galera botar o tweet do Vasco. Cadê? Bota lá. Porque eu acho que Tem aí? essa história... Ah, tá pegando. Ela não é apenas uma situação do Orediano. E aí eu vou ter que esperar a galera colocar ali, porque pra mim o Vasco cometeu um grande erro. Por quê? Um grande erro. O Vasco, como departamento de futebol, como departamento médico e como departamento de comunicação, esse numa menor escala, cometeu um grande erro ontem. Vamos lá, Fernando. O Vene sabe muito bem disso. Quando você tem um ativo no seu clube, você tem que fazer tudo para não desvalorizar esse atleta. Tá aqui, correto? Ó, vou ler aqui para você. Lê aí. O atleta Luca Orediano foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo direito da mão durante a partida diante do Cuiabá no dia 2 de novembro pelo Brasileirão. Diante do diagnóstico, existiam 3 possibilidades de tratamento e o atleta optou pelo tratamento com aparelho de imobilização gessado, após consultar o médico da Argentina. Vamos lá e eu vou explicar aqui a minha linha de raciocínio. O Luca Orediano ele foi o maior investimento do Vasco em 2023. Foram 20 milhões de reais, tá? Então, 20 milhões de reais não é qualquer coisa. É um grande investimento, fora salário, fora luvas. Esse cara é um ativo do clube, Fernanda. Se ele teve uma lesão, essa lesão ela tem que ser tratada internamente. Mesmo tendo 3 tipos e 3 opções de tratamento, onde o atleta tem o direito de consultar outros médicos e escolher o que é melhor para ele porque é a carreira dele, o departamento médico do Vasco tem que tratar isso internamente. Deixa o tweet ali. Cadê? Pedir pra galera deixar o tweet ali. Quando você torna esse tweet público, sabe o que você faz com o Luca Orediano? Que provavelmente não vai voltar no final da temporada. Há uma expectativa dele voltar nesse ano ainda. Mas se ele não voltar, sabe o que você faz com ele? Você joga ele aos leões. Porque em 3 opções, ele está escolhendo uma opção e é isso que o Vasco deixa entender na nota. É isso que o departamento médico do Vasco deixa entender. Que ele está escolhendo a opção onde ele não vai voltar a jogar. E aí o que a torcida faz? Chinelinho, não joga nada, não se entrega, não sei o quê. E ele já é um jogador introspectivo, ele já é um jogador que está passando por um processo de adaptação. E depois do melhor momento dele, quando ele faz o gol contra o Cuiabá, e infelizmente ele se lesiona, isso ele não controla, o Vasco vai lá e posta uma nota dessa, colocando o jogador aos leões, como se ele tivesse escolhido um médico na Argentina e escolhido um tipo de tratamento que teoricamente eles deixam entender aí que não foi o indicado pelo departamento médico do Vasco. Existe um monte de erro nisso aí. Primeiro, do departamento médico do Vasco de não ter assumido, isso se trata internamente. Segundo, do departamento de futebol, porque está desvalorizando um ativo do clube. Quando você escolhe isso aí como instituição, postar o nome do cara falando que ele não quer jogar de forma, entre aspas aqui, você está falando assim, ó, esse jogador, o meu jogador aqui, ele escolheu um tratamento que ele não vai jogar. Como é que o mercado olha isso, Venê?
Pô, esse cara não quer jogar, esse cara não se entrega, entendeu? E aí, em menor escala, porque tudo isso aí passa pelo DM, passa pelo departamento de futebol, mas o departamento de comunicação do Vasco, que hoje não tem um diretor de comunicação, que o Felipe Costa foi pro Grupo City, e hoje o Vasco está sem diretor de comunicação, também erra ao postar isso. Se você abrir os comentários dessa postagem aí e de todas as outras, porque não é só no Twitter, é o Vasco como instituição, você jogou o atleta aos leões. Então, pra mim, isso é um erro gravíssimo. Se o Orediano optou por um tratamento de engessar, qual era a postura do Vasco? Olha, gente, internamente a gente pode até discordar, mas é o nosso jogador, é o nosso atleta, é o nosso ativo. Então a gente vai tratar como? O Luca Orediano fraturou a mão e resolveu engessar. Ponto. Acabou. Expôs o atleta, desvalorizou o atleta e expôs ainda o departamento médico. Porque se o cara tá indo consultar o médico na Argentina e opta pelo tratamento do médico na Argentina, o que você pensa? Ué, então o departamento médico aqui do Vasco não serve, né? Enfim, pra mim, uma sucessão de erros, principalmente do departamento médico e do departamento de futebol. É porque, assim, hoje em dia essa questão clínica, ela é muito debatida, né? E às vezes até por nós mesmos, jornalistas. E aí, às vezes, o Vasco teve uma preocupação até dele e não do jogador. E do jogador a gente percebeu que realmente não teve. Ele pensou o seguinte, assim, cara, a gente não, provavelmente era não é uma informação, provavelmente era a terceira opção de escolha, até porque ninguém engessa mais, né? Se a gente parar pra pensar, a gente tem hoje processo cirúrgico, né? Que não é o não conservador, mas que é um retoque muito mais rápido. Mas enfim. E aí foi uma escolha do jogador, mas às vezes há uma resistência ali de médico para médico e tal. E aí o Vasco pensou, cara, a gente não escolheria isso, a gente pode ser atacado por colegas, né? De escolher engessar um braço. E a gente coloca, olha, quem escolheu foi o jogador. Só que aí tem esse efeito. Como é que o clube expõe o atleta assim? E a mesma coisa quando você expõe um atleta desse, na ideia que você tá falando, e eu concordo, que é mesmo que você fala assim, e aí, irmão, beleza? Vender meu carro aqui, pô. Vem cá, esse carro aqui que eu tô... Ó, só tem um detalhe. Ele não liga quando tá muito calor, a porta dele tá quebrada. E um negócio, a bomba não funciona mais. E tu tá botando isso no anúncio, tá? Então, é isso. Eu tô vendendo o carro pra ele e eu tô falando, ó, esse carro aqui, ele é meio teimoso, hein? E aí, quando você vai... É um ativo, como você falou. Quando você vai vender o jogador, eu sempre defendo do clube se comunicar sempre emitir nota. Eu sempre defendo. Mas nesse caso aí, pra mim, tá nítido que aconteceu uma queda de braço nos bastidores e o Vasco quis tirar o seu da reta e, de fato, botou o jogador, como o Pedrosa disse aí, jogou o jogador aos leões. Nesse caso aí, quem sou eu para dizer isso? Não trabalho com comunicação, nunca trabalhei com comunicação. Assim. Não, eu digo esse departamento de comunicação de clube, não trabalho em assessoria, nunca trabalhei. Mas nesse caso aí, internamente, a minha decisão seria, sabe qual? Não vamos falar nada. Ou não fala nada. Ou não fala, ou DM, ó. Nós discordamos de você, mas isso fica aqui. Isso fica aqui. Fernanda, abre essa postagem depois. É sacanagem o que fizeram com o moleque. Ou você compra a ideia do seu jogador, ó, beleza, você escolheu isso, a gente não faz nada, vamos com você até o fim, ou você fica calado. E assim, isso aqui faz isso me remete... uma manchete nossa. Por exemplo, como que foi que eu li aqui, né? Exato. É a manchete, né? Não tem jeito. E aí, a gente transforma isso numa manchete. Eu vi os comentários dessa postagem, de fato, assim, todo mundo contra o jogador, o que já era de se esperar, né? Claro, o torcedor vai pensar o torcedor lê isso e fala assim, pô, o cara tem várias opções, tá fugindo da temporada, chinelinho, fim de temporada, quer ficar na Argentina. Ou poderia até ser, não sei se é o caso, às vezes, se a gente parar pra pensar, faltam 20 dias pra acabar o ano, né? Sim. Qualquer tipo de possibilidade de tratamento seria ele não voltar. Ele ia imobilizar a mão, de qualquer forma. Você imobilizar, você operar, eu acredito, né, gente? Eu imagino. Sim. Em menos de 20, uma mão, agora, você não volta. Então, poderia até ser dito assim, lembrando que para as 3 possibilidades, o atleta não retornaria nessa temporada. E você já entende que... Isso, aí o Vasco se defende. Isso, gente, eu tô falando isso aqui, eu procurei as pessoas, tá? Eu procurei o departamento de futebol do Vasco. Eu procurei o departamento de comunicação. Eu ouvi também de fontes ligadas ao departamento médico. Então, tudo que a gente falou aqui é apurado, porque não existe opinião sem informação. Tá? Então, o Vasco ele se defende de uma seguinte maneira. A gente não falou que o atleta não volta até o fim do campeonato. Quem falou isso foram as matérias. Sim. E internamente, eles ainda acreditam que eles vão voltar. Ele volta ainda? Eles acreditam